Pedro Dragão Correia é convidado desta tarde do Fecho de Contas. Pedro, boa tarde. Há uma grande expectativa em relação ao encontro de amanhã, mas de facto, como diz Angela Merkel, não se vai resolver esse problema num dia. Eu acho que isto agora é só mais a gestão de expectativas dela. Ela já sabe que tem os holofotes todos apontados e que a decisão está do lado dela. O Presidente Obama, quando esteve com ela, deixou a coisa bem clara. Ela neste momento tem duas decisões em cima da mesa, que é ou salva a Europa ou é reeleita. E ela está bastante consciente desta decisão que vai ter que tomar e que é cada vez mais inevitável. O mais interessante agora é que já não são apenas os economistas, já não são apenas os estudiosos, já não são apenas as pessoas de mercado a tentarem empurrar essa decisão, é o mercado como um todo a forçar. Este evento que nós tivemos na Itália não foi mais do que o mercado forçar os políticos a tomarem uma decisão que já devia ter sido tomada há muito tempo atrás. E essa decisão é inevitável, ela vai ter que ocorrer porque os mercados não vão perdoar. Até porque sempre se disse que a Europa só ia reagir quando esta crise chegasse a um país grande como Espanha ou Itália. Ainda assim, quer dizer, a Espanha e a Itália já estão na mira dos mercados, mas continuamos a ter a mesma cacofonia europeia e estamos longe de um consenso. Isto é mais daquilo que nós já comentamos aqui há alguns meses. Isto não é uma situação financeira, isto é uma situação política. É aqui uma questão de decisão política quanto ao rumo que a Europa tem que tomar. A Europa está em cima do muro e ou cai para um lado ou cai para o outro. Portanto, ou toma uma decisão mais federalista e cria instrumentos para materializar esse federalismo, ou dá um passo atrás e então aí voltamos àquilo que era a Europa de antigamente. Essa decisão vai ter que ser tomada. É impossível manter a Europa tal qual ela está neste modelo com base na boa vontade dos países, porque já vimos que há uns que têm mais boa vontade do que outros. Mas a desintegração do euro é agora um cenário mais real, é um cenário que os analistas já consideram mais provável. Eu penso que a probabilidade disso ocorrer é reduzida, mas nunca teve tão elevada. E, portanto, eu acho que é algo que está completamente em cima da mesa. E depois há uma questão aqui também política da própria Alemanha, enfim, eles se calhar estão a perceber que tem muito mais a ver com os países que estão a leste do que propriamente com os países que estão a sul. E há aqui uma mudança de rumo e de mentalidade na Alemanha que está neste momento a ser questionado. E o próprio Kohl, nos comentários que fez, enfim, e que depois veio desmentir. Mas, entretanto, já estava dado o recado. Mas o recado já estava dado. E, portanto, é inevitável que haja aqui uma decisão política. Ela vai ter que ocorrer neste momento ao mundo inteiro a pedir que se tome uma decisão, porque tal qual as coisas estão neste momento, não podem continuar. Os mercados não vão perdoar, vão continuar a testar. Neste momento estou-se Itália não tanto por uma questão de déficit, porque Itália, do ponto de vista orçamental, é um país que tem as contas bastante bem controladas, em termos do seu déficit primário, teve superávites nos últimos 20 anos. Não é uma questão descontrolada, apesar de haver ali algumas questões políticas que têm que ser resolvidas. Não é uma situação descontrolada, como é o caso da Grécia, ou como é o caso das contas públicas nacionais, aqui no que toca já ao nosso país, onde existe um desfazamento entre o nível de dívida e aquilo que é a nossa produção de riqueza. E, portanto, o caso da Itália é diferente, no entanto, os mercados não vão perdoar. E o tempo que se perdeu até encontrar uma resposta vai obrigar a que essa resposta custe mais à Europa? Vai, basta nós contabilizarmos os juros. E este desvio colossal, ou este desvio que obriga a um esforço colossal nas nossas contas nacionais, não é mais do que o resultado desta escalada dos juros. Muito provavelmente esta diferença de 2 mil milhões tem a ver com os juros que nós pagamos na nossa dívida, que quando nós olhamos no final do ano vamos pagar cerca de 6 mil milhões de euros em juros só pelos empréstimos que nos estão a conceder. E esse é um valor que disparou à conta do agravar desta crise, porque se ela tivesse tido uma solução rápida logo ao início, não estaríamos a pagar estas taxas tão elevadas. E quando nós pomos isto em perspectiva em relação às nossas contas nacionais, nós temos noção da dimensão. A ver, o orçamento para a justiça é de 1.000 milhões. Aquilo que nós estamos a pagar de juros é 6 vezes superior. E, portanto, temos que ter em conta, porque esse montante não é um montante mágico, é um montante que sai dos nossos impostos, que sai desta redução do rendimento disponível das famílias, que já tem vindo a ocorrer no espaço de um ano, e esse dinheiro todo é pago diretamente pelos contribuintes. Portanto, respondendo à sua questão, tem um impacto direto e no nosso bolso. E a resposta também vai ter de ser mais agressiva e há menos instrumentos disponíveis para a Europa resolver esta crise agora? Ou não há. Eu penso que, enfim, todos os grandes financeiros têm sempre soluções para este tipo de problemas. Já foram colocadas várias em cima da mesa, desde o Fundo de Estabilização Europeia poder comprar dívida no mercado primário, esse próprio fundo poder assegurar parte daquele haircut que pode ocorrer no caso da Grécia e no caso de Portugal, que já se fala que é na ordem dos 30%. Esse haircut ser assumido por parte desse fundo, pode-se criar um veículo autónomo europeu que vai comprar essa parte de dívida não negociada e escaloná-la lá para a frente em prazos mais superiores e depois vai ao mercado com um rating elevado a levantar dinheiro em nome da Europa e pode ser a gênese aqui de uma emissão de bonds europeus, ou então pode-se ir diretamente a esta questão mais simples de criar aqui umas emissões europeias, mas isso obriga automaticamente a que o controle orçamental passe a ser central. E isso é algo que cria algum incómodo. Mas estamos aqui também presos por uma questão muito jurídica do que é um credit event e o que é que isto pode despoltar em termos de
pagamento dos CDS. Depois vem a tal conversa das agências de rating que todos acham que são os causadores deste problema. Não são, quer dizer, as regras que eles aplicaram quando nos deram dinheiro gratuito durante anos e anos, ou colarem-nos à Alemanha em termos de risco, são as mesmas que estão a aplicar agora ou a exagerarem também em termos da sua notação. Há depois aqui uma questão de pormenor em termos de se houver ali parte daquela dívida que entra em incumprimento porque é assumida por um fundo superior, então aquilo é considerado incumprimento e aquilo cria um evento. Enfim, tudo isso pode ser alterado de um ponto de vista normativo e se houver uma decisão de peso da Europa, eu acho que é muito difícil haver aqui uma contrariedade em relação dos outros investidores em relação à Europa. Mas, de qualquer forma, os mercados estão a pôr demasiada fé nesta reunião. Quando vemos esta recuperação das bolsas, está-se à espera de soluções nesta reunião que, se olharmos para o passado, para outras reuniões que eram julgadas decisivas e de onde não saiu nada. Desta vez os pedidos têm-se intensificado. Se nós repararmos, enfim, temos já muitas vozes contrárias dentro da Alemanha e isso, quanto a mim, é um sinal claro de que começa já a haver uma pressão muito grande interna para que se tome uma decisão, porque as implicações são enormes. Se nós começarmos a olhar para o quadro todo das relações interbancárias em termos da detenção da dívida, ou mesmo das relações de Estados Unidos e Europa em relação a quem é que detém o quê de cada país, nós chegamos à conclusão que termos aqui um evento de default num destes países tem implicações gigantescas e o evento da Lehman vai parecer uma brincadeira de crianças ao pé do que pode ocorrer na Europa. Esta situação de Itália é uma situação gravosa, porque o tamanho da dívida de Itália é gigantesco, aquilo que a França detém de dívida italiana é absolutamente monstruoso. Não é uma peça do dominó que cai, é um tijolo que cai em cima da mesa e que rebenta por completo com todo o sistema. E, portanto, o mercado está perfeitamente consciente disto. Esta decisão vai ter que ocorrer. É uma decisão política, vai ter que haver coragem política e vai ter que haver líderes à altura para tomarem uma decisão de intensificar este federalismo e de criar aqui um mecanismo europeu que garanta uma certa estabilidade financeira. Porque aquilo que está a ocorrer agora nestas reuniões sucessivas faz-me lembrar um bocado um congresso de bombeiros no meio de um incêndio onde andam todos a discutir a cor do autotanque. E o problema aqui é combater esse incêndio. E para isso são necessárias decisões que têm que ser tomadas a nível europeu. Olhando para Portugal, o IGCP voltou hoje ao mercado. Este resultado acaba por ser melhor do que se poderia esperar? É o expectável. Neste momento, Portugal já só se consegue financiar em prazos muito curtos, 3 meses, 6 meses, no máximo 1 ano. O mercado já não consegue absorver dívida a estas taxas a prazos mais alongados. Poderemos ir ao mercado tentar financiarmos a 5 anos, mas as taxas que vão sair vão ser taxas absolutamente exorbitantes. Porquê? Porque se olharmos para o que está a ser praticado no mercado secundário, mas podemos ver, exato, é um bom indicador e basta ver a dívida que se está a transacionar dos bancos. Enfim, as pessoas falam muito dos depósitos bancários hiper-remunerados na ordem dos 6%, mas quer dizer, se nós formos comprar a dívida desses bancos a 3 anos, temos retornos do nosso investimento na ordem dos 18%. E, portanto, e se calhar o grau de risco até também por estarem agora a fazer estas emissões de dívida com a garantia do Estado, não é? Onde ainda assim o juro vai ser bastante mais baixo. Eles têm que fazer. Esse facility de 2 mil milhões está lá e vai ser utilizado porque os bancos necessitam de liquidez. Não é porque os bancos estejam frágeis, eles estão por natureza frágeis devido à conjuntura macroeconómica e devido também a esta questão de financiamento que já se começa a limitar porque as garantias que têm sido dadas ao Banco Central Europeu, cada vez há menos no balanço dos bancos. E, portanto, eles têm que se financiar. Mas isto tem a ver com a própria estrutura da banca. A banca, de todos os setores, é aquele que é mais endividado. O famoso rácio Core Tier 1, que para as pessoas é um palavrão muito grande, não é mais do que o rácio de capitais próprios que os bancos detêm da totalidade daquele seu ativo. Ou seja, quanto é que eu ponho do meu bolso para esta atividade? Tudo o resto é financiado, direto ou indiretamente, através de depósito, através do mercado. E, portanto, como a estrutura desta indústria é extremamente dependente do financiamento, a partir do momento em que o financiamento é estrangulado, ou por subida de taxas, ou por simplesmente deixar de existir, a solvabilidade destas instituições fica aqui em causa. E, portanto, eles têm que ir ao mercado e têm que levantar dinheiro. Isso vai ser inevitável. Olhando para os juros, falamos dos juros que estão a ser cobrados a Portugal no mercado secundário. No caso da Grécia, já chegam uns 40%. Isto é o mercado a dizer o quê? Que a Grécia está no default. É assumir um default. Os mercados, o poder dos mercados é absolutamente extraordinário. A sabedoria das massas é muito forte no que toca a estas questões. Nós muitas vezes achamos que existe aqui um indivíduo sentado a fazer festinhas a um gato de costas, a olhar para o monitor e a controlar as coisas. Isso não acontece nos mercados. A quantidade de intervenientes no mercado faz com que aqueles preços, mal ou bem, acabem por refletir a opinião geral. Neste momento, a opinião geral, em relação à Grécia, para estar a pagar 40%, é porque eles estão a assumir que muito provavelmente há 30% não vão ser pagos. E, portanto, haverá ali uma taxa de risco na ordem dos 10%, que é quanto aquela dívida deverá cobrar, porque os outros 30% não vão ser pagos.
E isto não é novidade na Grécia. Isto aconteceu em todos os países que entraram em default. Aconteceu quando foi o default da Rússia, aconteceu quando foi o default da Argentina. Faz parte do mecanismo dos mercados. Acontece que nestas coisas as pessoas é um bocado como a meteorologia, as pessoas têm memória muito curta. Todos os anos as pessoas acham que o verão é pior que o anterior. E nesta questão das crises financeiras acontece a mesma coisa. As pessoas não têm a distância suficiente para perceberem que os mercados têm uma sabedoria bastante grande no que toca a estes eventos. Pedro, há pouco falávamos do alerta que Barack Obama deixou para Angela Merkel, mas ao mesmo tempo nos Estados Unidos Barack Obama também anda a brincar com o fogo. Ele tem vai ter que haver ali um entendimento com os republicanos, enfim, vai ter que haver ali um entendimento no Congresso, e eu acredito que nos Estados Unidos, enfim, há uma tradição das decisões serem tomadas muito rapidamente. Os Estados Unidos têm um problema orçamental, mas também fala uma só voz. Neste momento há ali guerras internas em relação aos cortes. Agora, a verdade é que quando nós olhamos para o historial dos Estados Unidos, nós temos a despesa pública americana a disparar e os impostos a descerem. É óbvio que isso, a longo prazo, não é sustentável, porque o crescimento acompanha esse aumento da despesa, mas a partir do momento em que nós não criamos riqueza à mesma velocidade a que cortamos nos impostos ou aumentamos ou reduzimos a despesa, então cria-se aqui um efeito de derrapagem, e é nessa situação que eu estou neste momento. A grande questão é que os Estados Unidos é um país que vive a crescer. O crescimento é a base, é o motor daquela economia, e, portanto, qualquer decisão política que afeta o crescimento, sabem automaticamente que vai afetar votos. E, portanto, há aqui um grande cuidado em, por um lado, manter a palavra dada em relação a todos os serviços públicos que o Obama deu, e depois, por outro lado, manter a economia a crescer. Mas este braço de ferro não chamou demasiada atenção para esses problemas da dívida norte-americana? É que as agências de rating continuam a dizer, mesmo que agora cheguem a um acordo para subir os limites de endividamento, vão ter de tomar medidas para resolver esta situação, senão há um corte de rating. É inevitável que eles ali acabem, a coisa vai ter que se resolver de duas maneiras. Ou, de facto, há um controle orçamental mais rígido, ou a economia americana cresce muito rapidamente. Se a economia norte-americana crescer rapidamente, ela consegue sustentar aquele déficit. Acontece que os Estados Unidos é um bocado o epicentro dos mercados financeiros. E os Estados Unidos mantêm estes níveis de déficit excessivos porque continuam a ser financiados por estas economias asiáticas que querem continuar a manter o seu poderio produtivo e, como tal, estão constantemente com excessos de dólares para também manterem as suas divisas mais baixas. E, portanto, há aqui um certo equilíbrio entre os Estados Unidos e as regiões asiáticas, sendo eles os detentores da dívida, mas vai ter que haver aqui um caminho ou via crescimento ou vai ter que haver aqui um controle orçamental. Pedro, obrigado pela presença neste Fez de Contas. Na próxima semana provavelmente já teremos aqui algumas decisões tanto para a crise de dívida na Europa como nos Estados Unidos.